fazer judô ou prefere dançar Michael Jackson? Prefiro dançar, né? Prefere dançar? Michael Jackson. Vai largar essa porcaria de judô e vai fazer dança agora. Vou. É que eu gosto de dançar e fazer show. Entendi. Então beleza. Show do Michael Jackson. Então tá. Então, no dia que você se aposentar do judô, já tem um outro trabalho aí. Dançarino do Michael Jackson. Fala, Tigrada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um Tigrão Cast, o videocast para você que quer ser uma pessoa melhor a cada dia e desfrutar de uma vida plena e com propósito. Aqui a gente fala de automelhoramento, desempenho, revolução pessoal e alta performance para resultados expressivos nos negócios, finanças, saúde e vida pessoal. Por isso a gente está sempre lendo algum livro maneiro, trocando aquela ideia de milhões e batendo papo com convidados especiais, não é, Rodrigo? Super especiais, no caso hoje, super especiais. Você ficou até meio sem ar, né? Fui falando, ficou meio sem ar. Né? Então vou apresentar as pessoas aqui hoje, gente. Vou apresentar tudo num estilo meio judoca aqui. Então, pra quem ainda não nos conhece, esse aqui do meu lado, esse aqui, Matheus, é o Diogo Baense, que quando menino foi amante das artes marciais e fez aulas de judô, mas logo no início de um dos seus treinos, tomou um tombo, se assustou, foi pra casa chorando e nunca mais voltou pra aula. É uma história verídica. Traumatizou. Tem também eu, Rodrigo Renter, quando era bem pequenininho, eu achei que eu fazia judô. Quando minha mãe me explicou que eu fazia, na verdade, era jiu-jitsu, eu fiquei frustrado, chorei e nunca mais voltei pro treino também. Temos ali atrás o computador nosso operador, que é o Cadu Chanuel. Ele nunca fez judô, nunca fez jiu-jitsu. Na verdade, o sonho dele é fazer karatê depois que viu o filme Karate Kid nos cinemas, né? Parabéns! E temos aqui, finalmente, com a gente, são vários membros aqui, a família Moreira. É isso? Moreira? Então, temos aqui a mamãe Moreira, Valéria. Papai tá escondidinho ali atrás, daqui a pouco vai falar com a gente. E temos aqui Matheus. Matheus, eu vou falar umas coisinhas de você aqui, depois tu me corrige se eu falei certo, tá? Tudo bem. Presta atenção Pode aí. deixar. Então, o Matheus Moreira, que é mais conhecido como Matheus Judoca Especial, ele é judoca, atleta da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro desde 2014, participou de 32 competições oficiais de federações, passando por cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, capital, Americana, Mogi das Cruzes. Em Minas Gerais ele teve em Belo Horizonte, Betim, Santa Catarina, competiu em Itajaí, Balneário Camboriú, tendo subido ao pódio em todas as competições. Entendeu? Ele subiu no pódio em todas as competições. Fique bem claro isso. Matheus também levou a bandeira brasileira para Holanda em 2018, onde subiu ao pódio. Mais uma vez, peraí que o nome do evento é complicado. No 20º Ben van der Eng Memorial International Judo Tournament de Van Delft. Alguma coisa assim, né? Depois vocês dão uma procurada na internet aí. Matheus e toda a família têm uma dedicação incrível ao esporte e uma história de superação que motiva muita gente. Eles estão aqui hoje para ensinar a gente um pouquinho como é que a gente faz para ter resultados tão positivos quanto eles. Bom dia, Matheus. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Melhor agora aqui com um podcast. Ah, que maravilha! E aí, mamãe Valéria, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia, obrigado pelo convite. Ah, que ótimo, a gente que tá agradecido. E sobre o que a gente vai falar hoje, Diogo? Hoje a gente vai falar sobre um dos melhores esportes para a formação de crianças e jovens, que é o judô. E através de relacionamentos e empatia, resgata valores como companheirismo, espírito de equipe, saber ganhar e perder e respeito pelas regras. E trazendo o Matheus e sua família aqui para falarmos disso, iremos expor também a prática do esporte por pessoas com necessidades especiais. E considerando que a ignorância é a mãe de todo preconceito, estamos abertos aqui para ouvir e aprender mais com eles. Porque se julgarmos um peixe pela capacidade de subir em uma árvore, iremos perder a oportunidade de aprender com ele a nadar. Nossa, muito bonito isso, né? É o cara mais culto que a gente tem aqui. Então, vou falar aqui rapidinho. A gente tem episódio novo toda semana. O seu episódio, Matheus, sai numa segunda-feira, às 4 horas da manhã. A gente já tá no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Overcast, Radio Public. Ao meio-dia a gente sai no YouTube. E todos os dias a gente tem corte. A gente tem cortezinhos assim dessa entrevista aqui, falazinhas legais de vocês, que saem no Instagram, no Facebook, no TikTok e no Quai.
Independente de onde você tá ouvindo a gente, dá um like, compartilha, manda esse material aqui para outros atletas, para sua família, pros amigos, pra galera que vocês prezam, beleza? E, por último... Peraí. Por último, presta atenção no conteúdo que a gente vai explicar em algum momento desse podcast como que você faz para ganhar um kit parecido com esse. Esse aqui é meu, mas é um kit com medalha, não é uma medalhinha, é uma medalha Do Matheus Judoca. Uma medalha. tá ali, ó, aqueles dois ali, ó, aqueles dois kits lá que podem São ser pra seus. vocês. É, uma cordinha, De pular. daquelas top, camiseta do Matheus, Judoca especial. oficial brabo, ele é conhecido Valeu. como Matheus Brabo, Valeu. e canequinha. Beleza? Não é um kitzinho qualquer, é o kit top dos top dos top. Então presta atenção que você vai saber como que você faz. E são para- 2 kits, né? Muito bem. São 2 kits, como Mais você chance pode de levar ganhar. talvez um desses kits. Não é fácil, não é pra todo mundo, então presta atenção. Beleza? Pronto, acabei de falar meus recados. Então vamos que vamos, né? Então vamos que Vamos vamos. começar? Preparado, Matheus? Bora. Então bora. Vamos começar com a Valéria, então. Valéria, Vamos aí, vamos A lá. gente quer começar lá do início, né? Uhum. Gestação, como é que foi do Matheus? Como é que foi a vinda desse garoto aí pra família? Conta pra gente, somos todos ouvidos. Então, a gravidez dele foi normal, né? De 40 semanas. Não foi diagnosticado a síndrome de Down durante a gravidez, embora eu fiz todos os exames, mas não foi diagnosticado, né? Foi somente na hora do parto, né? Na hora do parto, assim, foi cesariana, porque ele estava sentado, e foi a hora que o médico viu, né? Na realidade, eu não sabia, mas aí o André foi chamado e foi falado. Ele não sabia o que era, então, na realidade, assim, assustou um pouco, né? Eu, quando recebi o Matheus para mamar, que eu olhei, eu vi que ele era Down. Ainda perguntei minha cunhada: Silvana, eu acho que o Matheus é Down. Aí ela olhou e viu também, mas não comentou nada. Aí o médico, no dia seguinte, junto com o André fez questão que estivesse próximo, me deu a notícia. Eu, no primeiro momento, eu chorei, porque eu não sabia como lidar, mas logo depois eu entendi, né, que o nome que eu escolhi fazia parte desse processo. Matheus, presente de Deus. Amém. E Deus sempre nos dá o quê? O melhor. Então eu entendi que Deus ia nos capacitar de cuidar dele. Porque eu entendo que a base de tudo é o amor. Se você ama, você consegue superar. E ali começou o nosso processo, né? Tive pouco resguardo e ali a gente começou a descer para o fundão, né? Para fazer todos os exames, para saber. E foi feito os exames e com 2 meses foi diagnosticado o CIV, né? E uma boa parte das crianças com síndrome de Down nascem, não são todos, mas uma parte. E foi diagnosticado o CIV. CIV. Que é ele precisaria de fazer uma correção no coração. Como não era grave, poderia esperar a partir de 1 ano e meio, certo? Então foi um processo, né? Ele começou com 40 dias, né? Ele já começou a fisioterapia motora, né? Na realidade, todo esse tratamento bem precoce contribuiu para tudo isso, para todo esse resultado que a gente tem hoje. Então, assim, é importante isso, tá? Esse tratamento é importante para o desenvolvimento da criança, seja ela qual for, entendeu? E nós começamos bem cedo. A fisioterapia motora e a fono. A fono foi só com 6 meses, né? Mas ele começou. Então, foi por aí. Aí teve a cirurgia com 1 ano e meio. Então, foi um processo bastante difícil, né? Para nós, pais. Matheus né? passou por uma cirurgia com 1 ano e meio. Com 1 ano e meio. Cirurgia cardíaca. Muito antes de ser Cardíaca. judoca, já tava E ganhando sabe o que batalhas, assim, de alguma mas sabe forma. o que me chama mais atenção hoje? Eu lembro que numa dessas consultas, o médico,
ele tem todo um preparatório, né? Ele conversa muito, a gente vai às consultas, exames. E uma das falas do médico pra gente foi exatamente assim: mãe, não é grave, tá? Então ele pode, a partir de 1 ano e meio, fazer essa cirurgia, quando vocês resolverem, tá? Mas quanto mais cedo você fizer, você vai ter resultados positivos. Por quê? Quando ele for para a escola, olha só o que ele falou, quando ele for para a escola e ele for para a aula de educação física, se ele não tiver feito a cirurgia, ele vai ter falta de ar. Olha só. Então, assim, como a gente fez com 1 ano e meio, né, ele teve toda a recuperação e depois, com 2 anos e meio, ele já estava indo para a escola, isso só trouxe benefícios para ele. Por quê? Tem gente que opera com 8, 9, eu já ouvi casos assim. Imagina, com 8 anos o Matheus já estava entrando no judô. O Matheus faz judô, mas até onde eu sei não é o Matheus também que faz judô. A família toda tá envolvida de alguma forma Até minha mãe. nisso, né? Sim, na realidade, assim, a família, ela tem um contexto que pesa, né? Eu sou família, eu gosto, sabe? Prezo muito por esse âmbito familiar. Então, assim, sempre busquei esse conteúdo. E, na realidade, assim, Deus foi trabalhando em cada um e todo mundo ajuda o Matheus de alguma forma, né? O meu filho mais velho foi o primeiro a entrar no judô e depois foi caminhando. E, assim, essa parte familiar, vou falar mais dessa parte, que nem a gente tem o meu filho mais novo, né? O João Pedro, que é um papel assim bastante importante também na parte do Matheus, porque ele estudou na mesma escola, sempre auxiliou o Matheus, né, nessa parte escolar. Hoje não estão mais na mesma escola, mas o João assim contribuiu bastante, até porque foi um filho que veio depois do Matheus. Então essa parte assim, um antes e um depois, ajudou muito nesse desenvolvimento do Matheus. Claro. Porque ele via o mais velho e via o mais novo, né? Então, essa parte contribui bastante na coordenação, embora o Matheus fez todo o tratamento, né? Fez fisioterapia motora, fez fono durante muitos anos, mas, assim, a família, a gente sempre lutou, né? Para que o Matheus, ele tivesse um bom desenvolvimento, né? A gente, na realidade, nunca teve essa parte, assim, de deixar ele, porque ele tinha mais dificuldade em aprender. Muito pelo contrário. A gente usou isso para inserir ele dentro do nosso contexto. E eu, quanto mãe, sempre trago ele pra gente, entendeu? É difícil, mas vamos embora. Então, aí a gente vai vencer as dificuldades juntos e a gente vai aprender junto. E vou te falar assim, na realidade, ele me ensina muito. Eu vejo ele um desafio para nós, mãe, pai, irmãos, a gente aprender a lidar, né, com essas dificuldades. Então, assim, hoje nós somos pessoas totalmente diferentes. A gente consegue, né, entender essas limitações e superar isso, né? Dentro do quê? Do âmbito familiar, temos as nossas divergências, tem as nossas limitações. Tem dia que alguém acorda de mau humor. Isso, é igual a toda família. Igual a minha mãe. De mãe que dá bronca, de pai, de irmão que às vezes também tá meio brabo. É tudo normal, tá? Assim, aqui não tem ninguém perfeito. Mas, dentro desse conceito, que nem eu sou uma mãe, assim, eu sou exigente, eu sei disso, entendeu? Mas o quê? Pra gente poder ter resultado. Entendeu? Porque não adianta você ficar passando a mão. Eu acho que você tem que colocar ali e exigir também, não só dele, como de todo mundo, como dos outros também. Né? Então eu trago isso. O judô também não é só aquele tempo que tá dentro ali do como é que se fala? Dojo? Dojo. Dojo, né? Não é só o tempo que tá ali no dojo. Tem toda uma rotina que o Matheus provavelmente tem que fazer e que interfere na rotina de todo mundo, né? Sim. O comer, o dormir, não sei se tem os treinos, não sei se tem outro tipo de treino, não sei se de repente faz uma musculação também, ou faz algum outro esporte, Como é que a rotina do Matheus competindo
como é que mexeu na rotina de todo mundo? Como é que vocês fazem pra se virar com isso? Horário de comer, horário dos treinos, vai pro treino, volta pro treino. Ah, mãe, hoje não quero ir pro treino, mas tem que ir pro treino. Como é que faz isso? Na realidade, assim, alimentação, eu me preocupo muito com a alimentação da família, né? Especificamente também dele, mas assim, Matheus é um menino assim que se alimenta super bem, né? Eu E disse. em relação aos treinos, assim, realmente mexe com toda a família. Embora que praticamente agora todo mundo está treinando junto, né? Com exceção do meu mais velho que está estudando. Mas, assim, a gente sempre procura programar todos os nossos compromissos, principalmente eu, né? Fora do horário de treino, né? Porque isso E a aí... mamãe está treinando também. Pois É isso. né? Eutanásia. Como é que Ele Matheus? me fez Sua mãe treinando esse junto. desafio, né? Eutanásia. Sua mãe tá treinando junto contigo, Matheus? Sim. E aí, Eutanásia 1. Tu gosta disso ou não? Sim, eutanásia 1. Eu tô no azul. Então Ele tá falando, bom. tô na faixa azul. Então tá. É bastante difícil, né? Eu dei Mas ponto por isso que eu quando faço falo alguma assim, coisa. ele nos desafia, entendeu? Porque assim, pra mim, chegar agora e entrar no judô não foi fácil, né? Mas Não, né? Foi difícil. eu vesti a camisa, Vestiu sabe? kimono, né? No caso, vesti o kimono, tá certo, obrigada. Na realidade, assim, pra ajudar ele de alguma forma, entendeu? E ele gosta, porque chega lá, ele, não, mãe, é assim, o golpe é assim. Então, assim, ele se sente um pouco do professor, né, com a mãe. Mas família é isso, né? Eu acho que é todo mundo, um ajudando o Junto, outro, né? E abraçado. cada um na sua realidade, né? Assim, cada um lá em casa tem um objetivo, tem um alvo, né? E a gente, quanto família, vai apoiando, Ai, que vai ótimo. ajudando. E, tô solto aqui, porque eu anotei Claro. várias dúvidas e curiosidades. Com certeza, Então, eu também eu tô gosto cheio. também que eu tô aqui. Na Bom realidade, assim, não sei nem se tá em pauta, mas assim, o Matheus, assim, ele em casa, ele tem algumas obrigações. Mateus. Eu ia te perguntar Uhum. o reflexo da disciplina que certamente ele tem que ter no esporte, como é que isso repercutiu em casa, né? Talvez seja isso que você... Sim, lá em casa, assim, ele lava a louça do café e lava como ninguém, tá? Assim, Aê! deixa uma coisinha, Eu ó, faço sozinho. Vou te convidar tá? pra tomar café lá em casa, que aí Isso, você pode já... Quando convidar. acabar aqui, ó, tem uns copinhos aqui. Isso, Já lava a é o louça. forte dele. Então, assim, e assim, aos poucos a gente vai colocando isso para ele, até para que ele possa, Tão né, forte ter assim. um desenvolvimento e uma maturidade, responsabilidade, que isso é importante Claro. para a vida dele, né? Então, assim, em algumas Esqueci. funções em casa, né? Serviços de casa, ele me ajuda, né? Tem algumas coisas que ele não gosta, não, mas tem outras, assim, que ele gosta e tem outras que ele faz por conta dele, tá? Ele vê Faz lá o sozinho. quintal cheio de folha, ele pega lá, limpa. Quando eu chego, tá tudo limpinho, né? Mas bom. aí ele também tem que estar num dia bom, Eu né? gosto de varrer. Querendo. Ah, todo Mas, mundo assim, foge de um servicinho né? de casa, né? Mas, assim, o forte dele, assim, é a cozinha. Ele gosta. A gente descobriu isso até lá na pandemia, né? Ele isso, na a A pandemia pandemia. trouxe muita coisa, inclusive Muita coisa, as boas coisas, né? Boas coisas. A gente foi pra cozinha, fazer bolo, ele gosta de me ajudar. Fazer Então, mais bolo. essa parte, assim, de lavar louça, a gente descobriu mesmo na pandemia, né? Que a gente precisava usar o tempo, né? De alguma Claro. forma, né? E aí a gente descobriu isso. E outras coisas ele vai ao longo, né? Que a gente tem colocado ele para fazer e ele tem gostado. Então, Gostar é isso. pouco. Você acha que... não sei se você percebeu essas qualidades que o esporte desenvolve se refletindo em casa. Você acha Sim, que essa coisa da disciplina disciplina. tem um horário pra chegar no treino, Sim. não pode chegar a qualquer hora, ele não pode falar o que Não. ele quiser com o sensei, Sem né? respeito. Né? Sim, essa Você hierarquia. sente um reflexo nisso Sim. dentro de casa? Sinto sim. Ele, assim, ele tem algumas coisas, assim, detalhe, ele vai dormir, o chinelo dele não fica jogado, né? Ele pega e bota no canto, que é uma coisa que ele trouxe do judô. Você chega para entrar, né? Você tem que deixar o chinelo arrumadinho. E, assim, ele dobra a roupa dele, ele guarda, Sozinho. entendeu? Então, tem Guarda algumas pijama. coisas que realmente ele trouxe assim, do judô.
E uma das coisas assim que é muito legal também no Mateus é a responsabilidade Fazer do tudo. horário da escola. Sabe? Legal. Mateus, tá jogando, tá fazendo qualquer coisa. Mateus, olha só, tá na hora de tomar banho. Tudo bem. Desligou, né? Ele entra pro chuveiro, ele toma banho, tudo sozinho, entendeu? E tá pronto. Ele, vou te Vai pra dizer assim, escola. ele dá menos trabalho do que os outros na idade dele, né? Que ficava, olha a hora. Não, ele não. Mateus, está na hora. Todo dia, se ele se atrasar, a culpa é minha. Porque eu Que quero sorte. trazer almoço, eu quero trazer alguma coisa. Mas se você falar, Mateus, está na hora de ir para a escola, ele segue todo o cronograma. Toma banho, almoçar, escovar o dente, está pronto. Pô, Entendeu? isso é muito legal numa Isso é muito nação legal. onde 90% das pessoas estão contaminadas com o vírusinho do atraso, né? 15 minutinhos atrasado, prometer e não cumprir. E aí tu vê um garoto tão novo ter disciplina, ter compromisso com o horário, tem né? sim. Derivando do esporte, talvez seja uma indicação que o esporte merecesse uma posição de mais destaque na sociedade, né? Utilizado... Pô, tanta criança que tem energia sobrando e acaba dedicando enfim, a besteira, Verdade, né? E não adianta, né, brigar e falar, você tem que ser disciplinado, você tem que mostrar pelo exemplo, né? E o Sim. esporte ajuda nisso, né? Muito, contribui bastante. Uhum. O Mateus, ele é exemplo pra muita gente, né? Sim. Pra muita gente. Muita gente olha pra você, Mateus, e quer ser igual você, cara. Coitado. Muita gente tá com preguiça de fazer as coisas e olha pra você e resolve fazer. Tu é um cara que é muito exemplo pra muita gente. Valeu. É verdade mesmo, tô falando aqui porque tô na tua frente, não. Ah, tá. E aí, como é que é isso? Saber que, não só o Mateus, mas a família toda, né? Como é que vocês motivam outras pessoas, outras famílias? Como é que vocês servem de exemplo, assim? Como é que é saber que o que vocês estão fazendo não fica só pra vocês, né? Vocês estão fazendo uma coisinha que... Ainda mais agora com o poder da internet, né? Tem pessoas muito longe que estão vendo o que vocês estão fazendo. Eu vi nas mídias sociais, vocês postam bastante coisa. Como é que é isso? Como é que é ser exemplo? Como é que é ser motivação para outras pessoas? Na realidade, assim, eu olho pro meu filho e ele é exemplo para mim. Entendeu? De superação. Porque, assim, eu conheço ele fora de tudo isso. Então, o Mateus, desde pequeno, ele sempre me incentivou a sempre dar um passo a mais. Então, quando isso se torna uma coisa natural, então você acaba colocando isso para as pessoas. É como se tivesse um bolo muito gostoso na mesa e que você quisesse dar uma fatia para quem está do teu lado para provar. Então, é assim que eu vejo, entendeu? A nossa história é você tentar passar para o outro que ele também é capaz de superar as suas limitações. Claro que nem todo mundo vai estar dentro do judô, cada um na sua, né, naquilo que a pessoa gosta, né? Então é assim que a gente tenta passar, eu tento passar para mãe, para pais, assim, para família, num contexto assim de superação, entendeu? Porque assim, eu vejo através da vida dele, assim, quanto ele cresceu. E, na realidade, sim, a gente prepara o Mateus para a vida, Sim. né? Porque nós não vamos estar aqui para sempre. E ele tem que ter a sua independência, a sua autonomia, e para que ele seja feliz, Sim. né? E eu entendo que, através do amor, né, que a gente tem por ele, a gente consegue passar isso. Então, quando você aceita as limitações do teu filho, entendeu? E você o ama, então você sempre vai fazer o melhor para ele, dentro daquilo que ele gosta. No caso do Mateus, foi o judô. Mas do outro pode ser outra coisa, música, Sim. né? Então, assim, e é isso que a gente tenta passar, é isso que eu tento passar para as pessoas, entendeu? Ame seu filho do jeito que ele é, com as suas limitações, ele tem, né? Embora você veja tudo isso, mas ele tem as suas limitações. Mas eu amo do mesmo jeito, como ele é.
Isso é muito Entendeu? legal, né? Porque tem muitos pais que tentam determinar o futuro do filho pelo não é. que ele não foi ou que ele gostaria que o filho fosse, mas nunca Sim. perguntou pro filho se era aquilo que ele gostaria mesmo, né? E isso para todos, né? Independente de ser especial ou não. Com certeza. Né? Porque eu E- vejo muito isso. E essa verdade. questão da limitação também, para todos, né? Todos têm uma certa limitação e os pais têm que entender isso, né? E usar isso a favor do filho, né? E então eu achei ótimo esse exemplo aí. Vocês realmente são exemplares. Então, assim, e eu vejo, assim, ele se superando e ele me ensina a me superar. Porque eu falo para vocês, assim, sem sombra de errar. Antes de ter Mateus, eu não era essa Valéria. Imagino, Entendeu? eu Não imagino. era. Que pena. Mas ele me desafiou e eu, assim, consegui. Eu vejo, assim, gente, como eu me supero. E, assim, a gente tem uns projetos aí e Deus tem me desafiado, assim, sabe? Me superar. Eu falo assim, cara, eu acho que eu não vou conseguir. Mas aí eu vejo que eu tenho capacidade, entendeu? E vamos lá, vamos dar mais um passo, né? Então é isso. Ai, que lindo. É. Como é que a palavra preconceito entra na vida de vocês? Ela tem algum significado, essa palavra? Existe? Não existe? É presente? Não é? Para nós, não. Não existe essa palavra, né? Nós já nos deparamos com pessoas com isso em todos os lugares, né? Mas, na realidade, assim, isso não me contagiou, entendeu? Porque, como eu te falei, o amor pelo meu filho, ele supera tudo, tudo. E, na realidade, assim, eu amo como ele é. E o que eu peço de vocês é que você os respeite. Só isso. Que amor ele tem, né? Amor de Então, Deus. assim, as pessoas só precisam aprender a lidar com isso. Mas ninguém é obrigado a conviver com ele, entendeu? Mas se tiver que conviver, que você o respeite, como você respeitaria qualquer outro ser humano. Só isso, entendeu? Mas essa palavra preconceito, ela não existe no nosso vocabulário. Até porque eu acho que nós estamos aqui para aprender a viver, a conviver com todos, né? Hoje, nós, né, não temos nenhuma dificuldade, mas isso não impede que no futuro nós venhamos a ter, porque ninguém está sujeito todo mundo está sujeito a sofrer um acidente, A mudanças inesperadas, né? inesperadas. Né? Inesperadas, e você passa a ser uma pessoa dependente de alguma coisa. Todo mundo vai Né? ficar velhinho um dia. Então, para que você? Eu acho que se você souber lidar legal com isso, isso vai te trazer uma experiência profunda. Porque eu vejo assim, todas as pessoas, vamos colocar assim na escola, pessoas que conviveram com o Mateus, né? E ajudaram ele nesse processo. São pessoas que estão preparadas para a vida. Na escola, no curso, no trabalho, vão saber lidar tranquilo com isso, para a vida, entendeu? Então é isso que eu vejo. Eu não lembro, quando eu era mais novo na minha escola, de ter colegas com síndrome de Down. Eram escolas separadas, né? Sim. Eu acho que hoje isso está mudando muito. Ainda existe essas escolas separadas, né? Mas foi uma das coisas que a gente escolheu, optou, que o Mateus estudasse na mesma escola que os irmãos. Um currículo adaptado para ele, né? E aí ele foi caminhando, né? Graças a Deus, tivemos muitos obstáculos, mas também tivemos muito mais vitórias. E isso não só pro Mateus, mas pros colegas dele, né? Todos. De terem essa Todos. experiência. O quanto não enriquece né? a vida da Exatamente. criança Com certeza. ter amigo do Mateus, cara. Com certeza. E quem, como você falou que ninguém é obrigado a conviver, mas não sabe o que tá perdendo, né? Sim, com certeza. A minha vida agora já é melhor porque eu sou amigo do Mateus. É isso aí. Poxa, né? Então, aí eu pensei aqui em fazer umas perguntinhas sobre judô mesmo. Vambora. Será que a gente faz as perguntinhas pro papai? Vamos sim. Vamos? Tinha parte da alfabetização. Podemos falar? Pode. Então tá. Então a gente já continua aqui falando. Vamos fechar com isso. Sim. Então, na realidade, o Mateus ele foi alfabetizado mais ou menos com 9, 10 anos.
E essa parte foi muito importante, foi difícil, né? Mas foi muito legal para ele. Por quê? Eu tinha 2 sonhos para o Mateus, que ele fosse alfabetizado e ele conseguiu, porque o mundo se abriu para ele, Claro. né? Ele olha um cardápio, ele sabe identificar o que ele quer, não por figura, né? Então isso foi muito legal, ele conseguiu ser alfabetizado. E o segundo sonho que eu tinha para ele, que ele soubesse discernir o bem do mal, né? E ele conseguiu, Legal. porque ele entendeu, né, a palavra do Senhor, ele pegava a Bíblia, ele lia, né? E aí ele conseguiu entender que o Senhor é o Senhor da vida dele, que o Senhor salva. E aí ele optou, né, por ser batizado. Ele aceitou Jesus no coração e foi batizado em dezembro. Então, Agora dezembro último agora? último agora, lá na nossa igreja. Atitude. Então, assim, isso para mim foi os 2 pontos maiores que eu podia querer de bem para o meu filho, que Sim. era a alfabetização, que ele vai levar para o resto da vida, Claro. e ele reconhecer, né, o bem e o mal. Isso para mim foi fantástico, né? Saber que só o Senhor salva, que o Senhor é o dono de todas as coisas. E, poxa, eu fico imaginando como é rico pro pessoal da igreja ter um contato constante com o Mateus e com a tua família. Verdade. Eu consigo ver, assim, que uma comunidade com vocês, onde vocês estão inseridos, cresce muito e ganha com a presença de vocês, né? E a gente está E vocês trabalhando também, claro. E a gente está trabalhando com a inclusão, né, na igreja. Eu agora estou fazendo... Um eu padrão. e meu filho mais caçulo, João Pedro, estamos aprendendo Libras. Ai, que legal. legal. Estamos aprendendo Libras. Que legal, que legal. É difícil. É difícil. E a alfabetização do Mateus foi feita... foi um processo, maior parte no colégio? Vocês tiveram algum... Eu ia perguntar se teve algum processo em casa, mas em casa sempre tem, Sim, né? Tem que ter, né? É Claro. o conjunto, né? A escola, a família, a escola e também, na época, a Fono ajudou bastante, Sim. que era a Luciana Vilela, né? Que ele foi um paciente que ela Muito cuidou paciente. 13 anos. Muito paciente. Então, assim, mas foi uma amigona, uma parceirona nossa, né? Que nos ajudou nesse processo, Lembrei muito né? dela. E a escola, a Fono e a família, né? Oi, Mateus. Mateus, você se comunica Fala. muito bem, né, cara? Sim. Você não tem vergonha. Você fala numa boa. Eu vi vários vídeos teus. Você fala na frente da câmera. Fala com o repórter. Fala em podcast. Fala no pódio também, né? Eu apareci na tribuna de Petrópolis Aham. nesse mês, que desde que eu conheci a tribuna, foi que a mãe, aliás, foi a Valéria, né? O meu pai, né? Fizeram a parte da tribuna e a tribuna fez o Mateus Judoca especial. Estão contando ainda a minha história sobre o que é o esporte através do judô. Sim. Muito bom. Poxa, muito Muito bom, Mateus. Muito bom. Muito importante isso, o Mateus se comunicar tão bem, né? Ainda mais sendo uma figura pública, né? O esporte do jeito que ele tá é uma figura pública, né? Sim. E massa. Obrigada. Parabéns, Mateus. Valeu. E parabéns pra mamãe Valéria também. Parabéns né? toda a Obrigada. família. Parabéns toda a família. E Bom, escolher primeiro ter sido alfabetizado, né? Não foi fácil. Ter escolhido o caminho da retidão, isso aí também foi, né? Foi uma escolha muito sábia. E por fazer parte dessa família aí maravilhosa. Parabéns. Valeu. Ô, Mateus, me responde aí, cara. Falei. Hora de ir pro treino. Sim. Tem que ficar enchendo teu saco pra tu ir pro treino ou não? Só meu pai mesmo. Ou tu vai de boa vontade? Eu vou com a boa vontade com meu pai mesmo. Entendi. Fala aí, paizão. Tudo bem? Falei, Vamos Sandra. Bom dia ou boa tarde, né? Não sei que hora nós estamos mais. Tá em casa, pai, você tá em casa. Então agora vamos focar um pouco a conversa na parte aí do esporte e tudo mais, é isso mesmo? Isso aí. Pode show. ser? Forte. Então tá. Seu Forte André, abraço. quando que vocês aí viram, não sei quem viu, que o Mateus de repente ia curtir esse negócio de judô, cara? Quando começou isso? Foi, pai. Sei lá, Tá bom. de quem foi a ideia de tentar um judô? Tudo começou lá a parte esportiva dele, né? Quando ele tava... Você pode botar o microfone um pouquinho mais perto de você? Vamos Isso lá, aí. Tá já. Ele tava vindo aí de 3 anos de fisioterapia, 3, 4 anos,
E o fisioterapeuta amigo nosso falou assim, ele não estava conseguindo desenvolver bem a parte que ele precisava, né? Porque ele se tornou muito amigo e tal, ele não estava conseguindo render o suficiente. E nos indicou para fazer uma hidroterapia na época. E a gente levou ele numa academia e o professor falou assim, não, que hidroterapia é para velhinho, para isso, para aquilo, não, vamos jogar ele na natação mesmo. E ele começou na natação. Aí ele fez um período de natação, que a natação também é importante, que trabalha coordenação motora, respiração, é um esporte também bem legal. Mas a gente, por questão de geografia ali, a gente morava longe da academia e tal, a gente acabou parando um pouquinho. Aí ele gosta muito de futebol, né? É peladeiro assim igual o pai, não é campeão no futebol não, mas gosta de jogar uma bola lá e tal, é peladeiro mesmo. Mas e ele começou então na escolinha de futebol. Futsal? Isso aí, no futsal, né? Foi no futsal. Só que aí, como ele era o carinha mais ruinzinho lá e tal, foi ficando um pouquinho de Sim, aos lado, né? Não conseguia desempenhar aquele coisa. Eu lembro na época a gente vibrava até com os golzinhos quando tava no aquecimento. Se ele conseguia fazer um gol ali no aquecimento, a gente já vibrava porque o negócio estava bem difícil para ele. E eu tenho um filho mais velho, que é o Guilherme, que é faixa preta de judô, né? Filho do meu pai. Exatamente, ele insistindo, faz judô, leva ele pro judô e tal. Ele é aí faixa preta. O Paulo Sérgio, que é o Paulo Sérgio, é o de 19 anos, eu tenho que 19 lembrar. anos? Ele quer ser médico, ele quer ser médico. É muito filho. Ele, como ele não gostava do futebol, ele começou no judô antes. Aí começou o Matheus e o mais novinho, que é o João, a começar a brincar em casa de judô, e se agarrar e se puxar. Eu falei, Valéria, eu acho que eu vou levar esse garoto aí no judô. Como ele já estava ruim no futebol e tinha o judô ali no mesmo lugar, eu falei assim, pô, é agora, né? Eu vou levar esses meninos no judô. Isso foi em 2014. A gente levou no judô. Aí 2014. Não parou mais, estamos até agora, né? Ele realmente se dispôs e foi bem legal. Que hoje tem treino. Aí o que é interessante é que teve uma migração da galera do futebol depois dele, que chegou com 3, 4 meses depois dele. E era a galera que sambava ele no futebol, né? Fazia aquelas gracinhas todinha com ele. Aí o que aconteceu? O Matheus já com esses 3 meses começou a repar a galera que via no futebol. Aí eu dava uma olhada assim e falei assim, tá vendo? Aqui não é futebol não. Então foi a hora dele dar o troco. Isso aí foi bem legal. Legal. E aí a gente no judô. parou mais. Pô, e eu fico pensando, né? Talvez. André, quando você for falar, se puder puxar só mais um pouquinho perto de você, aí beleza. Eu fico pensando aqui, pô, quanta criança de repente tá triste, tá insatisfeita, quanto jovem tá insatisfeito, porque não achou o seu esporte, né? De repente, se o Matheus estivesse até agora no futsal, né? Não ia render como gostaria, não ia estar satisfeito naquilo ali. Eu também tentei alguns esportes na minha infância que não eram os esportes pra mim, né? A importância dos pais estarem atentos e, de repente, procurar outras alternativas, né? Você tem um filho que, de repente, não lida muito bem na corrida, mas é um gênio, sei lá, no vôlei, por exemplo, né? E é o que você tá falando, no futebol ele não teve um desempenho muito legal, mas no judô a gente já sabe o resultado dele agora, né? O que a gente leva, assim, essas conquistas e tal, é bem interessante pelo seguinte, porque ele gosta. Por que a gente... Às vezes a pessoa para do nosso lado e a gente começa a falar de judô. Para do nosso lado a gente vai falar de competição, que não sei o que lá. E foi assim, pô, esse cara é chato, só fala de judô e não sei o que lá e tal. Será que a gente não tá forçando a barra com o Matheus? Mas o que acontece? É o que ele gosta de fazer, entendeu? É o que ele se sente à vontade, tá? E é bem diferente, ele não é um atleta assim, aquele que é só o treinozinho e tal, a gente até chama de reme-reme, né? Uhum. Treina e não sai do lugar. Não, ele é um atleta de competição, entendeu? Ele não treme mais quando já vai em competição, com o estádio cheio e o pessoal torcendo pro adversário que tá lutando contra ele, e ele não treme, ele já tem uma colocação assim, a gente sente que ele gosta disso, né? Alguns outros lá, os outros filhos lá, vambora, vamos treinar, já tô saindo e tal. Matheus não, deu a hora, igual que é pra escola, outras atividades, ele já tá lá com o kimonozinho dele, já tá pronto, legal. Não tem essa de, entendeu, já forçar pra ir preparado, né? Exatamente, ele gosta, entendeu? E sempre também é o último a sair do treino também, tá sempre por último lá saindo do treino. Quando que foi a primeira competição do Matheus? Tudo começou em 2014, né? O meu filho convidou a gente para ir numa competição em Nova Iguaçu.
E Eu chegando lembro. nessa competição, uma competição pequenininha e tal, mas a gente foi convidado ali para ir numa competição, na época o Sensei William Muniz, que é da Liju, né, uma agremiação também muito forte ali em Nova Iguaçu, nos convidou porque ia ter uma competição para pessoas especiais e ele não tinha ninguém que pudesse representar ele e nos convidou para Matheus estar representando ele lá. E a gente, só tem que levar tal dia nesse endereço, a gente anotou lá e fomos. Quando a gente chegou lá, a gente não tinha ideia do glamour que era a competição do Breno Viola, que também foi o primeiro faixa preta com síndrome de Down aqui no Brasil e tal, e teve a repercussão de mídia na época e tal. Então, assim, a gente ficou, caramba... Treino é treino, jogo é jogo, né? Exatamente. É outra Então, parada. ginásio cheio, aquela coisa toda, e depois saiu lá nas mídias e a gente ficou encantado com aquilo. E aí não parou mais. Ela tá aí no meio, aí a primeira medalhinha aí não parou mais. Aí foi só competição, uma chamando a outra, e outra chamando a outra, mas sempre aquilo, respeitando, entendeu? O desejo do coração do Matheus. Vendo, é claro, que ele teve toda essa outra parte, né, da coordenação motora, como um tratamento para ele, entendeu? Veio junto Sim. com esse judô, é uma coisa que ele se identificou. E é uma coisa que ele é bom Sim, naquilo que ele Isso é faz. importante. Exatamente, achar aquilo que a gente é bom. É uma tarefa tão difícil pra algumas pessoas. O cara chega lá, tá com 60 anos de idade, ele ainda não sabe no que ele é bom. E o Matheus agora se sentir confortável dentro de uma atividade, né? É muito legal de ver, né? Tem aquela história, né, André? Por exemplo, o Matheus gosta de judô, mas é porque ele é bom, né? Ou ele é bom porque ele gosta. Às vezes eu reclamava, mas eu não gosto de história na disciplina lá da escola. É porque você não sabe. Né? Meu pai falava, é que você não sabe, você não gosta porque você não sabe. E tem essa relação, né? Quando a gente tem uma facilidade de fazer alguma coisa, acaba que é mais fácil de gostar daquilo, né? Eu acho que é você realmente identificar aquilo que ele é bom. E o que eu acho legal no judô é que, tipo assim, não tem um fim, entendeu? Os desafios vão chegando. A gente tem histórias aqui de competição, assim, a gente duro, sem grana, de maior dificuldade. Poxa, será que a gente vai ou não? Vale a pena ir nessa competição e tal? A gente se esforçar e ir com muito desafio, assim, na competição. Aí a competição, a gente tá lá... agora vai ter outra competição que é lá no outro lugar. Caramba, aí aconteceu, a gente foi para uma competição em outro lugar. Aí depois aquela competição chamou a gente para ir para outra competição. Então assim, o negócio meio que não para, os desafios vai chegando, a gente tá com desafios aí pro ano que vem também. Então o negócio então aproveita não para. e fala disso aí que você já tá falando, então aproveita. O que é isso aqui que a gente tem em cima da mesa? Que bagunça é essa que vocês armaram em cima da mesa? Aqui tem um monte de medalha, né? Medalha. E não é troféus. medalha tudo aqui de Petrópolis. Bom, na verdade, a gente, questão de peso, questão de espaço, a modéstia diz assim, a gente teve que dar uma priorizar assim, as competições oficiais de federação. Matheus é um atleta federado, né, da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, que é filiada à Confederação Brasileira de Judô, que é filiada lá à Federação Internacional de Judô, que é todo o caminho que tem do esporte, né? Então essas competições, essa coleção de medalhas são exatamente das competições oficiais de federação. Daí tem a Federação de São Paulo, Federação de Santa Catarina, Federação Mineira, né? Então essas competições são competições oficiais, essa coleção dele. Depois ele tem uma outra coleção, assim, a gente não despreza, né? E até, mas entendo. Foi a competição que, na verdade, que nos deu base, que são as competições aqui municipais, torneios menores e tal. A gente também deixa para esse mix aí das competições oficiais. Então isso aqui que tá em cima da mesa, na verdade, representa muito quilômetro rodado de vocês, né? Foram para várias cidades, né, Matheus? Viajou para longe, né? Viajei de longe, né? Direto do Rio de Janeiro. Que a última competição que eu fui, que foi maior, que posso dizer assim, não é tão difícil, mas foi bom. Agradecer aos pessoal que estão lá da competição, agradecer eles, muito obrigado, tá? E essa competição que eu fui, que você pode ver aqui na mesa, eu fui pra Betim, essa semana. Essa aqui que você pode ver que foi a Betim mesmo. Pela cor você pode conhecer que é Betim, né?
A outra foi que a gente viajou. Que não, foi na Santa Catarina. A gente conseguiu a vaga. A vaga que você não conhece, que é um parque chamado Beto Carreiro. Aham. Porque essa cena, porque foi a mesma cena que o Beto Carreiro morreu. Agradecer ele que está no céu do Senhor. E o troféu foi a última, que foi a vaga da Holanda que eu fui. Esse aqui. É isso aí. Aham. Esse aqui. Foi esse daí. Então, peraí. Então a gente Uhum. não tá falando aqui só de Brasil, não. A Uhum. gente tá falando que você Isso aqui competiu foi lá de na Holanda. Bucassat 2019, não foi? 2019. Isso aí. É. Isso. Com Kassai, em Petrópolis. Tá bom. Então, o que eu tava falando a respeito das competições, né? Foi exatamente isso. A gente foi a competição em Minas. Aí da competição em Minas a gente foi convidado para ir na competição em Santa Catarina. Aí a gente foi na competição em Santa Catarina, 1.100 quilômetros, a gente de carro, eu, Valéria e Mas foi de Matheus, avião? olha, Imagina Foi de era a avião. condição que a gente Ah. tinha, vamos lá, trabalhando no meio do caminho, Se desse, eu tinha ido pra Holanda de carro, né? provavelmente eu ia poder ir. Aí, Santa Catarina, foi em 2017, a gente foi 2017. convidado para ir na Holanda. Só que esse convite para ir para a Holanda, na competição da Holanda, não era competição meio que, se você tiver o dinheiro, você vai lá e tal. Não, era por questão de índice técnico dele, né? E na época ele era o atleta mais novo da federação, da delegação, perdão, Sim. que foi para a competição da Holanda, entendeu? Então, assim, foi bem legal, né? Aí a história da Holanda foi assim, né? Quem vai pra Holanda, né? O Matheus e mais um, né? Vamos lá, quem vai? A gente fez um sorteio lá em casa. Aí foi um a barulho. Pegou Valéria, um a copo, mãe do Matheus. assim, aí a gente colocou todos os nomes assim, Valéria. Valéria, a E mãe eu do fiquei Matheus. torcendo pra um sobrenatural. Ô, Valéria, que história. Depois você fala Aí da- tirou, adivinha qual o nome que deu? Valéria. Valéria. Mas eu troco, sempre eu falo, né? Eu troco. Aí eu deixo a competição internacional pra Valéria e eu troco pelo quantitativo. Eu quero ir As São outras Paulo. 200 nacionais. Exatamente, eu quero ir a Minas, então aqui no Brasil, aqui eu vou em E todas. teve aquela história de que quando o Matheus chegou da Holanda, ele te mostrou o troféu? Foi O isso? Matheus, ele tem uma. A gente não sabe ainda por quê, mas é bem interessante. A gente não sabe se é o peso da medalha, se ele, na verdade. Assim, sim, acabou a foi. competição, vai pra premiação e aí recebe a medalha. Normalmente são essas medalhas aí, tem um peso assim e tal. E quando sai, eu vejo outros atletas que o cara fica lá uma semana com aquela medalha no pescoço. Ele tem o hábito de tirar a medalha. Entendeu? A gente não sabe assim, eu acho que é um tempo assim que que eu ele tem um não quero relaxamento, falar, entendeu? pai. Porque a gente sente que ele tem uma tensão na competição, Claro. porque ele tá ali, ele quer competir, ele quer ganhar. Entendeu? Esse negócio de vai pra competir, não, né? Ele quer ganhar, ele quer o Vai primeiro. pra ganhar, Se cara. não conseguir o primeiro, o segundo, beleza. Uhum. Entendeu? Mas a gente quer ganhar a competição, né? A gente treina pra gente ganhar, isso é importante. Mas ele tem esse hábito de tirar a medalha e descansar. Então, assim, já aconteceu da gente ir lá na arquibancada, cadê tua medalha, Matheus? Tá? E a gente lá no meio da arquibancada pra chegar. Aí quando ele chegou da Holanda, ele abriu a bolsa dele lá, a mala dele e tal, tirou o troféu, falei, toma, pai, pra você. Ele me deu assim o troféu, né? Como eu, obrigado, eu quero. Então eu falo, esse troféu da Holanda aí é meu. Eu não fui pra Holanda, mas eu ganhei uma lembrancinha. Eu posso falar que eu lembrei agora. A entrevista é sua. Você Claro, vai falar o que obrigado. você quiser. Claro que pode. Esse troféu aqui, você pode dar aí, por favor. Esse aqui, ó. Bem, eu quero agradecer, né, esse troféu. Tinha aquele vídeo que falar. eu tava indo pro CPEC. Foi o mesmo dia e quando eu tava indo pro CPEC. E adivinha só. Eu acho que foi menos 7 horas ou 2, sei lá. Fui pro CPEC, foi o mesmo dia que eu fui pro CPEC. Os amigos me apoiaram. E eu quero deixar um recadinho aqui, especial pro CPEC, né? Agradecer as pessoas lá do CPEC, né? Agradecer ao meu irmão João Pedro, obrigado por ter me apoiado muito lá no CPEC.
que tinha gostado de umas garotas chamadas Sepec. Só quero falar isso. Já falou, agora. Aí, falou bem. Isso aí não pode deixar de falar, não. Aí saiu um vídeo especial pro Matheus, né? Assim como quando eu penso assim, 10 horas, ou mais ou menos 100 minutos. Aí quando eu saí da Holanda, foi uma festa. Uhum. Quando foi festa? Tava indo pro CPEC, a pessoal lá na torcida, esperando a volta do Matheus, judoca Isso aí. especial. Tem... Aí eu não tenho como que eu posso estar agradecendo essa vantagem que eu tenho. Aí fui com o troféu lá pro CPEC. Aí eu pergunto, esse troféu eu conquistei a graça do CPEC que me apoiaram muito e dedicar muito esse troféu pro CPEC que o meu irmão João Pedro que não pode estar aqui, só quero pedir perdão pra ele, tá? Valeu, João. Muito bom. Isso aí. Tá Essa certo. história que O CPEC é o quê, exatamente? o CPEC é o colégio que ele estudava na época, quando ele Ah, estava sim. esse período da Holanda, né? E Legal. eles fizeram uma recepção, Aham. né? Chorei. Com quase que o colégio inteiro, entendeu? Ele não estava sabendo, né? Então quando a gente chegou assim, todo mundo apoiou, falou que o campeão voltou e tal. E ele se emocionou, ele é muito motivo nessas Claro. coisas. Chorei. Muito motivo. Que legal, Então cara. ele Chorei tem esse especial. tanto. E tenho esse vídeo, né, lá nos canais, se não me engano, tá publicado no YouTube dele. Tem lá YouTube, esse vídeo lá, se que é a quiser ver. recepção Vamos do botar colégio esse CPEC. vídeo, então. Então, Na ele edição, né, se a gente chegando. conseguir. Então, a gente pega um trechinho disso aí. É. A gente Show. pode colocar um trechinho. Vamos botar Pode, então no pode episódio. colocar. Que eu vou falar, porque que a minha voz, eu vou falar um pouquinho, a minha voz tem que criar conteúdo quando eu conto pra tela. Com tudo que eu falo pra tela, aí mostra no vídeo, aí eu falo pouquinho o que aconteceu com a minha vida. Você quer ser o que editor ótimo. também, é isso? Eu quero ser tanto esse. Tá mandando aí no programa. Não, já, mas tá né? anotado. Celular aqui você faz isso tudo. Tá anotado, a gente pode tá garantido. Pode deixar que a gente vai seguir essa Matheus, Aí edição. valeu. Teu pai falou aqui que vocês vão pra ganhar, né? Sim, a gente tá indo um pouco pessoal pra gente ganhar a próxima competição. A gente tem fé que a gente vai conseguir essa vaga, ganhar dinheiro pra Holanda e a minha missão é ter focos na luta, né, pai? Isso aí. Porque tem os amigos lá me esperando e aqui hoje é terça, né? Aproveitar que hoje tem treino, aí tô lá pra ganhar. Competição não é pra ganhar assim, a gente tá indo pra competir. É, fazer o seu Sim, né? melhor, né? Fazer o próximo, esse conteúdo, viajando junto, né, pai? Isso é bom, né? Viajando com a acompanhante, mãe Valéria, né? Ai, que lindo, cara. E olha Então é só, isso. Valeu. faz essa pergunta que eu presumo o que você vai perguntar. Então. E aí, Matheus, Sim. no esporte só tem um vencedor. Só. E às vezes acontece de você não vencer. Você vai no pódio, mas às vezes não é o Eu primeiro vou no lugar. pódio. Eu vou no pódio. Como é que você se sente quando você enfrenta uma derrota? Bem, a derrota, posso falar disso, né? É bom ter focos nas lutas, né? Aí quando eu lá na competição, assim como eu falo, eu paro na cadeira, né? Pra dar aquela Dá aquela spoiler, né? choradinha, né? Quando Quê? quando você perde, você dá aquela choradinha, Isso. né? Aham, Fica aí triste. tem aquela parte que eu fico atacado, né? né? Que o pai fala as coisas, eu fico lá pensando assim, não, pai, eu vou fazer esses golpes. Quando ele fala os golpes, quando eu faço assim, faça aí, o que é o Togari. Aí eu vou lá e faço. A gente já ganhou muita luta, Ganhou muita luta. porque o Matheus, ele é um atleta muito técnico e ele tem conhecimento da nomenclatura, entendeu? E ele tem também conhecimento da regra. Então já aconteceu várias vezes assim dele estar na imobilização e tal, e ele saber o tempo que ele tem que ficar ali, entendeu? O Aí que tem que a parte. arbitragem está passando. Então a gente já viu, ele consegue olhar
pro placar e ver o tempo, entendeu? Ou então também quando dá nas Tem lutas, aquele que dá o mate, que é o parar, né? relógio, né? Ali ele já Aquele levanta. reloginho, ele eu vejo lá. Então, ele já levanta olhando para o técnico, ou eu, ou meu filho que estiver lá, O entendeu? Guilherme, o meu pai, Olhando, aí a gente faz um posicionamento, ó, pega assim, pega tal, faz isso aqui, ó, o menino tá com essa mão, tira. Legal. A gente dá. Aí, às vezes, assim, ele tem que fazer uma linha reta para ser mais rápido, não, mas ele dá uma volta para ele ganhar tempo, Olha para ele só. poder, Tempo pra eu entendeu? Pegar conseguir toda a ganhar. informação, tem toda uma mãe e tal, entendeu? Caramba, que Tem que- Então, legal. assim, aquela manha. a linha reta, assim, vai ser sempre o menor espaço, né? Aham. Sim. Ele não, ele dá uma voltinha e tal, mas ele olhando. Aí eu Então, dou uma assim, volta aí e a quando eu gente penso, já eu ganhou falo assim, muita luta em você vai relação vencer. a isso, Você assim. precisa ter foco. Muito Aí bom. vou lá e Foco, Você precisa ter técnica. foco. Quando vem pão, aí eu faço assim, opa, foi pão. Aí quando o árbitro vem aqui, ó, vai direto e pão. Parabéns, Matheus, você é campeão e a gente vai conseguir realizar seu desejo. Pronto. Muito bom. Muito bom. Eu, na É. Holanda eu quero ver isso Não, lá, não, então. a gente vai ver isso. Eu vou dar um jeito Show de de comprar uma bola. passagem pra gente ver isso de perto, né? Uhum. O papai, como é que André. que acontece essa questão das amizades aí dentro do esporte? Você acha que é positivo pra vida social Ele trabalha. do praticante de esporte, pra vida do Matheus, pra vida de um jovem? Qual o círculo social que você vive quando você pratica um esporte? Né? Pô, eu acho que é muito bacana, é muito legal, né? Começa assim no treino, na equipe que a gente treina, entendeu? Então, assim, já tem uma amizade de um ajudar o outro, entendeu? A gente faz muita amizade também, é muito legal, assim, dos atletas que estão começando, entendeu? Aí a gente consegue passar o nosso conhecimento que a gente já tem e tal. Não, faz aqui. O Matheus mesmo gosta muito, né, com os pequenininhos, o pessoal mais novinho, assim, de ensinar, entendeu? De corrigir, entendeu? Ele gosta, assim, ele consegue... ele tem muito mais força, mas ele consegue ali adequar a sua força com a força do oponente ali, no caso, que está treinando. Então, assim, a gente fala que é para não dar aquela esmerilhada, ó, pega de levezinho, vai lá. Então, ele consegue ter essa percepção, entendeu? De treinar pouquinho. Aí você saiu do treino, você vai para uma competição. Poxa, aí a gente de todo o Brasil que tá lá, a gente tem saudade, a gente tem amigos, entendeu? E é um apoiando o outro. E o que é bem interessante também é que normalmente a gente sai da competição falando assim, poxa, eu não tenho problema. A gente vê pessoas com muito mais dificuldades do que a gente, entendeu? Com mais limitações. Então, assim, a gente volta. Cada competição que a gente volta, assim, renovado, né? Dá aquele ar, assim, poxa, legal, bacana. A gente tá aqui, mas como a gente é abençoado com o Matheus, né? E a gente tem competições, agora a gente tem amizades aí mundo afora, né? Eu vejo muito pessoal lá do Japão curtindo, porque a competição da Holanda foi legal, porque tinha gente também de outros países, tal. Tem um pessoal do Japão também que acompanha ele, tem o pessoal lá da Holanda, então é bem legal, assim, isso realmente não tem, parece que não tem fim, né? Não tem fronteira. Claro, exatamente, e é importante, né, a gente sempre também ali tá aproveitando o exemplo de outras pessoas pra gente poder aprimorar aí o nosso desenvolvimento aí. Estamos falando aqui de competição, né? Beleza. E competindo isso aqui tudo que tá aqui em cima da mesa. Tu ganha dinheiro competindo ou tu gasta dinheiro competindo? Porque assim, eu tô só calculando aqui, ó. Eu não sei, tô chutando aqui a quilometragem que rodou, tem o tal do hotel, tem a alimentação, tem as inscrições. E como é que faz isso aí, cara? Porque... Olha, isso aí é o seguinte, quando zera a gente já fica feliz da vida. Né? Quando zera, pô, zerou, pô, tá ótimo, excelente, né? Mas assim, eu acho assim, isso é um sonho nosso, então a gente também investe, além do tempo, tem a parte de grana que precisa, né? A gente, hoje ainda assim, a gente não tem fins lucrativos com o Matheus, né? Como ele tá fazendo 18 anos agora, eu tô achando que eu vou botar esse cara pra trabalhar. Vai deixar de ser crime, exatamente. Então assim, a gente nunca teve fins lucrativos com isso, né? Isso acho que assim, realmente Deus foi abrindo essas portas e tal. Né? Já tivemos ajuda de vários amigos nas competições que a gente faz assim, que tem um custo maior, a gente faz campanha e tal, então tipo para ir para Betim agora, né? Que a gente veio da pandemia, então tava zerado o caixa e a gente conseguiu a empresa a Procópio, que nos deu, é uma empresa lá de São Paulo que fabrica mesa de ping-pong,
ela nos deu 2 mesas pra gente poder fazer uma rifa, levantar fundos Eu sorteio. e levar ele para Mateus. E a gente conseguiu, entendeu? Então foi bem legal assim. E também acontece de ter muita gente que quer nos ajudar financeiramente, Claro. né? E a gente fica aquela dificuldade, mas é só receber o dinheiro e tal, não vai dar nada em troca. Então a gente sempre consegue fazer algumas coisinhas, algumas atividades que a gente consegue dar um retorno também. Por exemplo, para ir para a Holanda em 2018, a gente fez a campanha da cordinha de pular. Essa cordinha que vai ser sorteada daqui a pouco. E então, assim, a pessoa saía com alguma coisa, né? A gente comprava essa cordinha da empresa e a gente ficava com lucro. A gente tinha que pagar o custo. Mas com o lucro dessas vendas, a gente conseguiu realizar. Você tá falando de 2018, foi 2018. pré-Holanda. ali, Pré-Holanda, exatamente. Isso Então, em 2018 foi a primeira vez que eu vi vocês. Eu nunca ia imaginar que tantos anos depois a gente já tá sentado aqui na mesma mesa conversando. Vocês estavam na entrada do parque municipal da cidade aqui, que é aqui próximo. Tinha um cartaz, um banner talvez, uma Isso. explicação. Tinha um folderzinho, né? Isso aí, eu lembro de você e sua esposa, não tenho certeza, mas acho que eram 2 pessoas lá, de Era você e gente, vocês, era né? gente. E era isso. Estamos vendendo cordinha aqui pra gente dar um pulinho com o nosso filho na Holanda pra poder competir. Então essa foi uma das ações que vocês fizeram pra poder conseguir fundo pra poder bancar isso, né? Aham. Uma pergunta importante, você ainda tem a corda, não? Eu não tenho a mínima ideia de onde essa corda tá. Então Já você pra tá comprar outra. Então você tá convidado a comprar. Você tá convidado a comprar mais uma corda. O que acontece? E pular com ela dessa vez, né? Porque eu tô Exatamente, precisando. Exatamente. Então a gente tá sendo convidado de novo para ir na Holanda no que vem, né, em Aí. 2023. Então a gente vai provavelmente que a gente vai fazer um torneiozinho aí. Você vai comprar uma cordinha para nos Exatamente. ajudar aí. Como é que é? Venda continuada, né? Venda repetida. Ô, Isso aí. André, e algum empresário, uma empresa que queira patrocinar o Matheus, será bem-vindo também, né? Sim, sim. Aquilo que eu estava falando a respeito de ser um atleta federado e tal, e participar, tem regras, tem um monte de coisa, né? Mas também existe, no caso, a parte de publicação, tanto no kimono dele que ele usa, né? E tem a parte de publicação que a gente pode fazer do banner, de pódio, outras coisas. Então, dentro das regras, a gente consegue dar um feedback também de retorno isso aí. Então, quem quiser tá patrocinando. É o que eu falo, a gente não tem fins lucrativos com o Matheus, né? A gente tão somente precisa pagar as competições, as idas e vindas. São sempre aquelas... A maioria das competições hoje a gente está fazendo de carro, né? Que é o custo menor e tal. E na Holanda realmente não tem como, senão eu ia. Saiu um Mas se pouco antes, pudesse eu ia. Mas assim, então quem quiser nos ajudar e tal, entra em contato aí com a gente aí. É muito para isso, né? E realmente tem um retorno. Por exemplo, a gente hoje vai pegar vídeos aí da Holanda. Ele tá lá sempre com o bannerzinho dele lá, Sim. com os patrocínios e tal. No Isso próprio é bem kimono legal. tem alguns emblemas, né? Tem, exatamente. Tem do Então, Ronaldo, tem do... A obrigatoriedade é sempre da agremiação, né? No caso, ele Tem do a Cochafe agremiação também. que ele é da equipe Léo Lima de Judô, né? Que é lá de Nova Iguaçu. Amicíssimos nossos também, acompanha a carreira do Matheus desde o iniciozinho lá. E aqui em Petrópolis, a gente treina com o Sensei Ronaldo da Lua, né? Que a gente está treinando com ele desde 2018 também, que é um Sensei bem colocado assim, parte de competição, né? Legal. Entendeu? A gente treina muito assim pra competição, é um treino muito puxado pra competição. E foi aquilo que a gente também se identifica e tal, faz amizade. Então a gente treina desde 2018 com o Sensei Ronaldo da Lua. Então tá, e a gente falou que então a gente vai botar na descrição do vídeo, a gente vai botar no final, na edição também, mas a gente falou de entrar em contato com vocês. Em todas as mídias sociais tá como Matheus Judoca Especial. Isso, especial. sempre Matheus com Matheus TH. não é isso? aí, Matheus Judoca Oficial com TH, Com Matheus E. Judoca Oficial. É isso. Especial. Especial. É. Matheus Judoca Especial com TH. Então beleza. Isso aí nem foi a gente que criou, não. Alguém falou pra gente, a gente achou bonito e... Foi um nome legal, né? Pô, ficou legal isso, não. Ficou grande, mas Eu ficou acho legal. que foi- Vamos lá. Eu acho que foi por causa daquela... A fábrica de... A fábrica de camisa, lembra? Foi? Foi a... Que não se me engano, acho que foi aquela moça que fez a blusa e colocou... Não, ela colocou na camisa, mas o nome Colocou já na- estava pronto, Aham, né? que estava Exatamente. pronto. O nome Aí já tava colocou Matheus Judoca Especial. Junto, Matheus
judoca especial. Tudo junto. Isso aí. Se Adorei. deixar separado já é. Adorei. Sacanagem. E olha só, estamos falando de judô, beleza. Isso. É um esporte altamente físico ali e tal, mas e a cabeça do atleta por trás? Treino é treino. Você tá lá treinando, você treina no dojo, né, Matheus? Toda Sim, semana, dojo. você vai no mesmo lugar, conhece todo mundo lá. Eu acho que o cara Conheço, tá calmo, o pai tá ali do lado. Só um parênteses aqui. A gente já recebeu alguns atletas aqui de performance, atletas de elite, e foi unânime de que o mental é mais importante do que o físico pra competição. E aí, como é que entra aí a preparação mental do Matheus pra estar com serenidade, pra competir? Eu não sei, eu vou tentar explicar, porque olha. Dá uma dor de barriga na hora do treino? Dá dor de barriga na hora do treino? Não. Não fica nervoso, não? Não. Tremedeira? Não. Não? Só no foco eu vou tentar conseguir. Ele já tem a cabeça feita lá. Olha bom. só, é interessante essa parte, porque assim, eu já tive em situações, eu falei assim, caramba, eu não ia ter coragem de estar lá não, entendeu? A gente já pegou assim ginásios lotados e já pegamos competições que Matheus ia lutar com um atleta lá que ele estava recebendo a premiação, placas, homenagens e tal, e era mais velho, era mais forte, era mais tudo. E eu falei, pô, Matheus, não vai ganhar desse cara tentando fazer alguma coisa ali pra de repente conseguir trocar a chave dele e tal. Não, mas a chave dele era essa, mas o outro menino era mais velho, mas aí tem adequação e tal. Mas como a gente é convidado também, a gente tá lá, pô, vambora, parte pra dentro, né? Aí eu falei, pô, Matheus não vai ganhar. Aí daqui a pouco acabou a luta, a pessoa passou perto de mim e falou assim, aí como é que foi a luta? Eu falei assim, Matheus ganhou. E eu falei assim, ele se superou. E foi bem nisso, na técnica, olhando. Ainda bem que não é você que compete, Exatamente. né? Eu Cada um no seu espaço. já teve uma competição também, aí eu nem lembro mais aonde foi, ele lutando lá, vendo aquele desafio lá e tal. Aí ele saiu. E aí, Matheus, como é que foi a luta? Ah, foi fácil. Tava se matando lá e tal. E tem uma outra também que a gente não lembra, assim, na luta, a gente não deve correr pra cima do adversário, né? E teve uma competição lá que o menininho correu lá, meu irmão, foi 2 segundos. E dei pão. O menino veio do jeito que ele veio, o Matheus botou e pulsou na guia. Americanas. Foi na Americanas. Eu vi o vídeo como ficou, de 1 segundo, o cara correu e dei pão na hora. Então a gente fala. Aí o que é legal eu também, escutei meu pai falando aqui. Tem até essa parte assim, que perguntou pra ele antes, né? Se ele gosta, como é que é, quando perde, quando ganha. A gente tem uma frase que foi nos falada lá no início, é o seguinte, foi assim, ó, você tá no ponto de ônibus, beleza. Você perdeu um ônibus, o que você faz? Você quebra o ônibus, quebra o ponto, tal, não, você espera o próximo, né? A gente tem isso aí, a gente vai na competição, perdeu, o que a gente faz? A gente volta pra academia, treina e espera a próxima competição, não tem o que fazer. Ele fica triste, entendeu? Eu já vi competição assim, que ele perdeu, ele saiu chorando, aí o que acontece? A gente deixa de extravasar, que a gente sente que tem atenção também, porque ele tá ali pra ganhar, ele extravasa da hora que ele sai do Shiajo, né, que é a área de competição, até a área do pódio. É o tempo que ele tem para reclamar, entendeu? Chegou no pódio, é terceiro, ele vai lá, ele vibra. Aquela medalha ali, ó. Ele vai lá. A medalha de São Paulo. Sim. Eu acho que eu fiquei em segundo lugar e o cara esqueceu de colocar na descrição assim, Matheus foi o campeão. Tem essa história também. Mas deixa eu só terminar, depois eu conto essa história, que essa história também é boa. É aquilo, que em cada história é bacana. Eu quero saber dessa depois. Ele foi da hora que saiu do Shiajo até a hora da premiação. Isso é legal, uma hora pra explodir. Tem que ter, exatamente a hora dele. Todo mundo chora. Acabou, pá, chorou. Agora vamos lá na competição. Aí eu tenho fotos dele do pódio, a gente tem um álbum, acho que tá, se não me engano, tá no Facebook, com todos os pódios dele. Se você reparar, tem uma competição que ele tá em terceiro lugar e ele tá lá vibrando, todo feliz, todo alegre, e o do primeiro lugar tá lá. Brasil. Parece que tá triste, quer dizer, ele tá ali, ele ganhou, ele tá ótimo. É por isso que eu acho que tá em todos os pódios de todas as competições. Sim. É interessante. Agora não, conta essa daí. Pô, essa aí que a gente comentou assim, né? Vou tentar aqui. Foi assim.
a gente vai pra competição, a gente não sabe o que vai rolar, o que vai acontecer e tal, né? E eu lembro nessa época, assim, a gente tava com a grana super apertada, né? Eu acho que não é essa competição, mas inclusive tem uma competição que a gente dá nomes, né? E tem uma competição que o nome é Pão com Mortadela, que a gente veio na base do pãozinho com mortadela. Eu não lembro, mas assim, a gente só lembra do Pão com Mortadela e que valeu a pena porque tá aqui hoje. Mas, enfim, passou. Mas não foi essa competição, não. Mas a gente fez uma competição que a gente tava apertado de grana e a gente foi nessa cidade e tal. E o que aconteceu? Matheus lutou a primeira luta lá, ganhou, beleza. Aí a competição assim um pouco esvaziada, eu falei assim, pô, é top, Matheus vai lutar com todo mundo. Tá esvaziada, pô, vim de longe, vai lutar com todo mundo que tá valendo a pena. Matheus lutou a primeira luta, ganhou a primeira luta. Foi de perto. Top, né? Vou ficar esperando agora. Espera. Eu tô vendo que todo Esperar mundo lutou. 50 segundos. Aí, o que aconteceu? Acabou, chamaram o Matheus terceiro lugar. Eu não entendi nada. Matheus terceiro lugar. Fiquei na minha, Valéria olhando da arquibancada. O que foi? Falei assim, não sei. Tal. Aí, fomos lá, recebemos a medalha de terceiro lugar e tal. Tiramos foto e tal. Quando acabou, eu chamei pra pessoa lá. Então, por que o Matheus foi terceiro lugar? Aí, não, porque aqui é eliminatório. Perdeu, tá fora. Eu falei assim, mas o Matheus ganhou. Eu falei, não, ele perdeu. Eu falei, não. Eu tenho filmado ali. Matheus ganhou a luta. Eu tenho foto, tá filmado. A pessoa botou a mão, olha, mil desculpa e tal. Não. E pô, a competição aqui, pô, anotaram errado, enfim. Aí, pô, não tinha nada pra fazer, né? Não tinha como voltar à competição, vai lutar. Chama todo mundo, né? Não existe isso. Não existe isso, entendeu? Mas eu já tinha deixado passar, entendeu? Só quis entender e até também, claro, passar pra pessoa, pô, ter aquela. No próxima competição, a gente fazer um negócio legal. Mas aí não teve jeito, né? Quando a gente tava voltando na estrada e a gente metendo malho, né? Pô, eu não volto mais nessa competição, e uma coisa errada, o cara tinha que me pagar a gasolina. Aí o Matheus fala assim, mas pai, fica quieto. E eu pai, falando, reclamando, e Valéria reclamando e tal. Isso é um absurdo, eu vou botar lá no grupo, vou botar na internet, ele vai ver comigo. Mas pai, fica quieto, Matheus, fica quieto, tô falando. E eu não deixava o Matheus falar. Aí, quando acabou o assunto, encerrou, né? Ele, mas pai, falou, tá bom, fala, Matheus, o que você quer falar? Ele virou pra gente e falou assim, pai, vamos deixar as coisas ruins pra lá, deixa pra lá, esquece, vamos falar das coisas boas, a gente tá aqui, começou e foi aquele, né? Ficou em terceiro, foi aquele tapa na cara, assim, da gente, assim, foi assim, realmente, aí a gente conta hoje, assim, pra ter esse conteúdo e tal, mas, né, tá aí, a medalha tá aí no meio aí, é mais uma e é tranquilo. É isso aí. Não, mas tu sabe quem ganhou, né, nesse dia? Eu tenho quase certeza. Quando eu tava em terceiro, eu faço por causa assim, não, cara, eu devia não estar ganhando, e não. O que eu pergunto pra aquele cara, aquilo foi absurdo. Foi absurdo. Foi absurdo. Aquilo foi absurdo. Em terceiro lugar, porque eu fiquei apavorado. Em terceiro lugar, Aí eu reclamei, cara, assim, eu quero ser campeão, mano. Coloca eu lá em primeiro lugar, você vai ser campeão. Eu acho que tem a foto, até vamos falar, até falar disso aqui, só quero falar um pouco assim. Aí o cara falou assim, você devia estar em primeiro. Mas como você não estava em terceiro, aí eu pergunto. Esse cara é uma filho da mãe. Esse cara é uma filho da mãe. E só fica contando lá pro amigos lá. Mas, Matheus, vamos deixar essas coisas ruins pra lá. Aí, deixa pra ela. Tapa na cara dele. Isso aí, aprendeu. Isso aí. Vamos aplicar o que ele nos ensinou, né? E uma coisa que a gente sempre fala aqui no Tigrão, que é o seguinte, não existe sucesso sem fracasso, sem derrota. E assim, a gente perde o ônibus, é aguardar o próximo, mas refletir e pensar o que a gente errou para não perder de novo. Né? Então, assim, a derrota é muito mais um aprendizado para vitória posterior do que somente uma derrota, né? E com certeza esse terceiro aí, que foi difícil de engolir, né? Porque vocês tinham a chance de ser campeões, foi um aprendizado também, né? Na próxima, se
o Matheus demorar muito pra lutar, vocês já vão ficar espertos antes, Exatamente, né? Então, é aprendizado. Então, tem que levar o lado bom mesmo. E, Matheus, deixa isso pra lá. Já foi ruim, já aconteceu, deixar o lado Eu bom tenho mesmo. certeza que quando. Eu até vou falar com meu pai assim. Aqui, pai, vamos lá naquele São Paulo, só pra desafiar o cara. Assim. Aí eu. De novo. Aí eu vou fazer pergunta pro meu pai. Eu não falei que é em São Paulo. Como é que você sabe que é São Paulo? Eu não falei nada Não, que é São quando eu fui Paulo. no terceiro, eu vou falar pra você. A gente vai assim, tá? É. A gente vai em São Paulo de novo. E se eu ver essa medalha, eu vou falar assim. Esquece. Eu não quero não. Dá pra mim, se você Aí não eu quiser, vou- dá pra eu mim. desfiar o cara, eu vou nessa competição e eu falo com o pai. Pai, eu vou nessa competição e eu vou falar assim, eu vou lutar de novo pra eu tentar conseguir o Expo pro Brasil. Isso aí. Agora toma essa cara que eu não vou querer essa medalha. Tá certo. Eu não quero mais. Matheus tá bravo. Compreensível. Ficou bravo, né, Matheus? Tô bravo. Por exemplo, já teve competição da gente ir e... Não, assim, algumas coisas aconteceram e ele não se concentrou pra luta. Ele entrou lá, brincou, pulou, deu cambalhota, tinha um Papai Noel lá, ele tirou foto com o Papai Noel, brincou, chegou na hora da luta, ele ficou brincando, perdeu e a gente voltou assim, sabe? Eu falei assim, gente, totalmente É que eu me lembrei de um desconcentrado, filme. já Sim. aconteceu. Sim. Né? E ao inverso, teve uma competição que foi em Santa Catarina, foi em 2018 também. A gente teve condições de ir toda a família junto, né? Meu filho lá do Rio, aqui e tal. A gente conseguiu comprar uma passagem barata de avião. Foi todo mundo. Foi até uma competição que ele comentou, que aí a gente foi lá no parque, se divertimos e tal. Aí era interessante sim, quer dizer, ele nos proporcionando isso, né? Mas eu lembro que na manhã da competição, eu tava preocupado assim, poxa, mas será que isso não vai tirar a concentração Atrapalhar, dele né? da luta, não vai atrapalhar e tal? E a gente fez uma reunião lá, o meu filho com o índice técnico falando e tal. E quando ele foi falar, ele colocou isso pra gente assim, eu tô muito feliz que a minha família veio me ver lutar. Claro. Isso trouxe força pra ele, né? E nessa competição, o que aconteceu? Ele teve 3 lutas, 3 vitórias com 3 pontos. Uau, muito bom. É isso aí. Tem uma foto linda da gente abraçando com ele. Chorando. Ele tava muito emocionado, ele tava Legal. chorando, né? Comigo Chora pra você, a caramba. mãe e Todo mundo e chorou. os irmãos lá. Isso. Eu fui o Então, único assim, isso é Google uma que eu choradeira danada, né? Exatamente, melhor do que, né? Enfim, mas então assim, tem esses dois lados realmente, né? A Sim. gente se agarra naquilo que é gostoso, que é bom e vamos à luta. Então, estamos aqui chegando para o final. Tem mais alguma história que tu quer contar de competição? De repente tu tá com alguma coisa assim, alguma carta na mão? Não, história tu deve ter tipo umas 300. Tem né, mas- sim, não, vamos lá. Falar que agora a gente vai estar... a gente tem a competição do Matheus, né? Que é o Matheus Judoca Especial. Sim. E provavelmente aí no início do próximo ano, de 2023, a gente vai estar fazendo essa competição aqui em Petrópolis, aqui, né? Uma competição para atletas de judô aberta. Federados. open. Vocês participam da organização dessa competição? Não, a gente organiza essa competição. Vocês organizam a Vai ser competição. uma competição oficial Porra, não de federação. satisfeito em competir com que canto Tira nego da minha- chapéu. arranja uma competição pra... Exato. Tá, entendi. Sempre a gente traz um chaveamento para atletas especiais, entendeu? Que eles lutam entre si. Então, assim, no início provavelmente em janeiro, fevereiro, março. Provavelmente em março A a gente gente vai ouve ter uma falar disso. competição aí dessa. Ainda não tem data definida. Não, ainda não tem data definida, não. Deve ser na segunda quinzena de março. Provavelmente vai ter a competição aí na cidade aí do Matheus Judoca Especial. Aí Muito beleza, bom. a gente tá gravando aqui o podcast hoje, ele vai sair nos próximos dias. E Beleza. a gente sabendo dessa competição nesse futuro próximo aí, nos próximos meses, a gente fala nas mídias aqui também, porque tem muita galera do esporte que acompanha a gente traz esportistas aqui, atletas de diversas modalidades. E, pô, isso é interessante pra cacete. Quem sabe vocês não voltam aqui pra contar mais uma historinha ou outra, Opa, uma coisa assim. estaremos à disposição. Então, peraí, só pra finalizar, tinha só mais uma outra perguntinha aqui que não tem muito a ver com competição. Pode ser? Beleza, vai. Claro. E aí, galera, tá curtindo aí esse episódio com o Matheus? Muito show, né? Bem, vamos lá. O André, pai do Matheus, disponibilizou 2 kits para distribuir para vocês aí. Como é que vai funcionar? Vai ter um link, tem na descrição, ou escaneia o QR Code que vai aparecer na tela aí agora. Pluc, apareceu esse QR Code. Preenche lá o formulário, segue o Tigrão do Cifrão
no Instagram e segue o Matheus Judoca Especial no Instagram também. E aí você tem até o dia 23 de outubro, meia-noite, para preencher esse formulário e depois a gente vai sortear e vamos anunciar os vencedores. Boa sorte! Matheus, Sim. o que tu tem aí de sonho, cara? Tu tem algum Sonho. sonho? Você pensa no futuro? O que você quer pra tua vida aí no judô? Bem, a realidade é o sonho, né, cara? Bem, meu sonho quando eu digo judô, né? É bom ser faixa preta, né? Nos tatames, né? Assim como falo com o Guilherme, né? Como será no meu futebol. Essa é a piada interna. Bem, o sonho que eu sinto aí eu falo assim, eu quero ser faixa preta de judô. Tá. Realizar o sonho, um desejo, através do pai, né? Que eu quero ser professor de educação física, Uau. que meu pai gosta de assistir TV. O esporte que ele mais gosta é só basquete, NFL. E tem outras coisas que eu faço que é um sonho, né, cara? Entendi. É assim como lá na escola, né? Tem um sonho de fazer outras coisas. De Tipo, tá mais perto, né? tipo o que você tá querendo falar? Fala, pode falar. Pode falar. Pode falar. Eu sei que você quer falar. Pode falar. Tudo bem, mas eu falo. Bem, o sonho que eu tenho é... Eu não vou chorar. Se quiser chorar, pode chorar. Bem, o sonho que eu sinto agora é mais vontade do pai e da mãe. Quando eu for crescer, aí eu pergunto pro meu pai, eu quero viver o sonho com outro sonho que precisa ser feito, mas aí eu pergunto, o sonho que eu quero ser é um dia quando eu for me casar. Aí assim eu pergunto, Entendi. pai, eu quero ficar sozinho. Mãe, eu quero ficar sozinho com paz. Com paz. Paz em Deus. Entendi. Aí eu vou na igreja, eu resto também. Falo com Deus. Aí tem aquela parte que é o pastor Wallace, né? Ele é um cara, um instrumento na minha vida. Aí eu pergunto pro meu pai, eu quero ficar sozinho. E quando eu falo pra minha mãe, eu quero ficar sozinho na paz de Deus. Sim. Ele quer ficar sozinho sem pai e mãe, né? Tá entendendo. Tô entendendo direito. Porque quando eu crescer, aí eu penso assim, tenho certeza que Matheus Judoca não vai morrer, né? Ah, mas não vai não. Vai não. Ele vai estar continuando sendo os frutos, né? Sim. Por várias cidades, Petrópolis, né? Eu tô andando aí, eu tô solto aí, né? O meu sonho que eu quero me casar, Sim. ter 2 filhos, Sim. Judocas? e ter uma boa esposa. Então, peraí. Então e não se é um tiver sonho. alguma pretendente ouvindo, só vou falar que o Matheus é ótimo na cozinha, lava a louça toda. Lava louça, Muitas qualidades. a minha esposa panha pra eu lavar. Então também não é um sonho, né? Então alguns, né? É ser faixa São vários. preta, tem educação física, Dá tem aula. pessoa, Educação física tem tem filha, dá aquele que é aula. inteligente. É isso aí, beleza. Já Tá fica no ótimo. gol, né? Aquela parte. Então tá beleza. Podemos encerrando? Então é isso aí. Foi Cara, eu muito queria bom, continuar, cara. eu Muito queria várias bom. coisas, Muito mas- obrigado aí a presença de vocês. Foi Valeu. Galera, então a gente sensacional. falou aqui com quem? Não falamos com o Matheus, só falamos com a família Moreira, não é isso? Isso. Você quer falar mais alguma coisa sobre o assunto, Diogo? Tô de boa, obrigado. Então hoje a gente falou de competição na Holanda, falamos da rotina de um atleta, falamos de Deus na família, falamos do papel da família no atleta, falamos de ganhar, falamos de perder, falamos de quilômetros viajados dentro do carro, falamos de patrocínio, falamos da competição que deve acontecer
daqui a alguns meses. Falamos também da Holanda que vem ano que vem. Falamos de mais... Das dificuldades da gestação que a família passou com o Matheus e superaram isso tudo. Exatamente. Falando de um bocado de coisa aí. Eu sou o Rodrigo Renter, estou felicíssimo pelo encontro de hoje. Me despeço, deixo a palavra com o papai e com o Matheus. Vocês podem se despedir, falar a mensagem que vocês quiserem e já... Depois eu encerro aqui com os recados finais. Então, beleza. Primeiro pai. Brigadão, agradecer vocês aí, ter aberto esse canal aí pra gente aí, né? Muito obrigado, estamos à disposição daquilo que vocês precisarem. E pedir pro pessoal que estiver nos assistindo aí de também estar curtindo, né, as mídias do Matheus aí, né? É importante também pra gente aí, pra dar visibilidade, assim, e também se conhecer algumas pessoas que têm essa dificuldade de um parente ou um amigo com alguma síndrome e outras coisas e tal, que compartilha a história do Matheus, porque é uma história de superação. Isso eu acho bem legal também. Demais. Quer falar um tchau aí, Matheus? Sim, eu queria agradecer o pessoal da minha escola, Fábrica do Saber, né? Fábrica do Saber. Eu estudo lá, né? E eu quero mandar esse recadinho pra encerrar, né? Eu quero deixar aí um beijão pra Fábrica do Saber. Beijão a todos. Tenho certeza que eu vou fazer meu próximo aniversário lá, tá? Fica com Deus. Jesus te ama. Valeu. Show, Legal. muito obrigado, Matheus. E pra Valeu. encerrar aqui, só avisar que a gente tem episódio novo toda semana no YouTube e nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Castbox e Radio Public. Cortes todo dia no YouTube, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok e Kuai. Então é isso, como o André, pai do Matheus, falou, deixa um like aqui pra gente também, porque isso é importante, né, André? A gente faz isso aqui com muito afinco, muita dedicação, e é importante pra gente só dar uma curtida, compartilha, 5 estrelas lá no Spotify, e é isso. Vral, vambora. Matheus Judoca Especial. Matheus Judoca Especial. Eu sei, Valeu, Adorei, Matheusão. esse pedal ficou bom. Valeu. Muito obrigado, cara. Valeu.